PolarCast, o grau zero da ciência polar. Sejam muito bem-vindos ao episódio 5 da nossa série Bate-Queixo. Eu sou Marina Guedes, faço parte da equipe de comunicação do Interantar e hoje converso com a doutora Ana Cláudia Franco, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada por topar participar. Seja bem-vinda aqui ao PolarCast. Eu que agradeço, Marina. Obrigada pelo convite. Bom, acho que para a gente começar, se você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória na área acadêmica, e aí depois a gente conhece um pouco do projeto que está em andamento no Programa Antártico Brasileiro, no ProAntar. Certo. Bom, eu me formei em medicina veterinária e me especializei na área de virologia animal. Então, fiz mestrado, doutorado em virologia e desde então, a partir de 2005, eu trabalho sou professora, docente aqui do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, dentro do setor de virologia. Então, essa é a minha formação. E focando um pouco agora no projeto, Ana Cláudia, seria interessante te ouvir sobre a linha de pesquisa que já faz parte, o nome, assim, as características principais para a gente conhecer inicialmente. Bom, nós temos trabalhado, na verdade, com uma certa proximidade, já faz algum tempo, com monitoramento de vírus em amostras ambientais e amostras de animais silvestres também. Então, nós temos desde a época da pandemia, por exemplo, a gente trabalha com detecção de SARS-CoV-2 em água superficial e esgoto em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, em outras cidades, e vem fazendo esse monitoramento junto com a Secretaria Estadual da Saúde, no sentido de informar a Secretaria e a população a respeito da circulação do vírus, do SARS-CoV em esgoto. Então, a gente vem trabalhando já desde 2020 nisso, e pela nossa formação, minha formação dos meus colegas virologistas aqui do departamento, como nós somos veterinários, então a gente também tem uma proximidade e uma facilidade de trabalhar com amostras de animais. Então, esse contexto, juntamente com o início da circulação do vírus influenza aviário, né, o H5N1 de alta patogenicidade, causou uma letalidade alta em aves marinhas, aves silvestres e também em mamíferos marinhos, isso levou, então, a ideia da gente montar um projeto, elaborar um projeto que foi financiado, né, visando o monitoramento do vírus influenza e do SARS-CoV-2 também, em amostras coletadas na Antártica, amostras de animais, basicamente de aves e também de mamíferos, pinípedes e cetáceos. Então, esse é o objetivo do nosso projeto, esse que foi financiado pelo CNPq, né? É buscar fazer a detecção desse vírus, fazer o monitoramento desses dois vírus, principalmente, e fazer a avaliação da evolução deles à medida em que eles circulam, que eles são transmitidos entre espécies diferentes, porque já se sabe que esses dois vírus, na verdade, já chegaram na Antártica, né? Então, já afetando animais e causando mortalidade lá nesses animais que são tão importantes, né? Esse ecossistema tão precioso para nós, né? Então, VID-ANTAR, qual é o significado dessa abreviação? Como é que é, por favor? VID-ANTAR é uma sigla, então, que corresponde na verdade, é um nome comprido, né? Então, Vigilância de Doenças Emergentes, Zoonoses e do Impacto Antropogênico na Ecologia Antártica através do monitoramento de vírus e genes de resistência bacteriana em animais e no ambiente antártico. Isso é o que significa a sigla VID-ANTAR. E sobre a preparação da pesquisa, Ana Cláudia, como é que ela é feita? Bem complexo, cheio de detalhes. As pessoas que foram para a Antártica para coletar as amostras, elas precisaram fazer um treinamento junto com a Marinha, um treinamento, inclusive, que exige, vamos dizer, um condicionamento físico, né?
Essas pessoas, então, elas tiveram um preparo e depois, com várias, a parte de organização da viagem em si, da missão, né? Ela também é muito detalhada, várias reuniões, vários documentos, documentação, comprovando questões do estado de saúde das pessoas, status vacinal, exames físicos, clínicos, né? Exames de sangue, etc. Então, tem bastante complexa a preparação para participar de uma missão dessas. Nós temos 5 componentes do grupo que estão agora, nesse momento, na Antártica. Um é um colega meu, que é professor Fabrício Campos, professor de virologia, mas nós temos também 4 alunos, né? São 3 mestrandos e 1 graduando, de diferentes programas de pós-graduação, os mestrandos, né? E que, entre biólogos e médicos veterinários, que estão lá agora no momento, então, que fizeram toda essa preparação para a missão e estão lá no momento coletando amostras para nós. Você já esteve na Antártica, professora? Como é que é a sua experiência pessoal e profissional, obviamente? Não, na verdade, eu nunca fui para a Antártica. Essa é a primeira vez que nós participamos, na verdade, como grupo de pesquisa, num edital desses. E quem sabe numa próxima missão, né? Porque, na verdade, o projeto é um projeto que ele tem duração aí de 3 anos. Então, existem, em princípio, 3 oportunidades, 3 momentos diferentes em que nós podemos fazer essa missão, né, essa ida até a Antártica. Então, normalmente é nesse período do verão, em que tem menos neve, e os animais, principalmente as aves, então, que elas estão no momento de reprodução, que elas estão terminando de incubar os ovos, os filhotes estão nascendo, então os animais ficam mais, os adultos, né, os pais das aves, dos pinguins e outras espécies, eles ficam mais próximos, assim, aos ninhos, e fica mais fácil de coletar eles, na verdade, né? Fica mais fácil da gente se aproximar neles e coletar. Então, a ideia é que, em princípio, que a gente consiga fazer mais pelo menos uma missão dessa nesse mesmo período, entre novembro e janeiro, ou do ano que vem, ou do próximo ano. Ele tem mais 2 oportunidades, então, para ir, quem sabe na próxima eu vou, mas eu nunca fui para a Antártica. E vou aproveitar uma carona, então, na sua fala, professora, especificamente da coleta de dados e amostra, como que ela é feita, como que ela está sendo feita, como é que funciona em relação ao projeto de vocês? Bom, o nosso objetivo, então, é detectar vírus nas amostras desses animais, né, amostras clínicas e biológicas também, e também ambientais. Então, o que acontece? Quando é feita a coleta, bom, independente de que tipo de amostra vai ser coletada, se vão ser coletadas fezes, se vai ser coletado sangue, ou se vai ser coletado amostra de água, independente disso, a pessoa que vai coletar, ela tem que estar usando os EPIs necessários, né? Ela tem que estar paramentada para evitar a sua contaminação, porque nós, no momento da coleta, da aproximação aos animais, quando a gente se aproxima, a gente não sabe se os animais estão contaminados, estão excretando vírus ou não. Então, nós precisamos nos proteger, né? Então, tem que usar os EPIs, toda a paramentação, para trabalhar com segurança. Então, as pessoas se aproximam, como as aves, por exemplo, elas estão próximas aos ninhos, porque eles querem proteger os filhotes. A ideia é a gente se aproxima dos animais adultos, claro, né? Eles não devem fugir, porque eles estão protegendo os filhotes, então a gente se aproxima, faz a contenção com cuidado e segurança, tanto para nós como, claro, para os animais também, né? São espécies importantes, né, para o ecossistema, a gente tem que proteger eles também. Então, se faz a contenção de forma a minimizar o máximo o estresse do animal, e aí são realizadas as coletas de swabs orais, swabs cloacais, eventualmente fezes, e sangue, se for possível, também está sendo coletado, certo? Então,
Esses são exemplos é um exemplo de uma coleta de amostras clínicas. Então, a gente pode também, o que está sendo feito no momento também é o seguinte, a gente se aproximar de locais onde os animais eles estão circulando e coletar amostras de fezes que ficam acumuladas sobre as pedras, sobre o local onde os animais circulam. Então, isso é um outro tipo de amostra que não exige, vamos dizer, aproximação nossa, né, em relação ao animal. Os únicos animais que estão sendo contidos agora com o objetivo de coletar são as aves, tá? Então, são pinguins, eventualmente, petréis gigantes, e talvez algumas outras espécies de aves que conseguirem coletar. Os mamíferos marinhos também estão sendo coletados, mas esses, como são animais muito maiores, nós não estamos nos aproximando, né? O grupo que está lá não está se aproximando, e a gente está coletando, então, mais amostras mesmo de fezes, por exemplo, do ambiente, que ficam depositadas no ambiente, com fezes principalmente, porque tanto o SARS-CoV-2, por exemplo, como o vírus influenza, nesses animais, eles são excretados pelas fezes, né? Então, a gente tem essa facilidade de coleta. É muito mais fácil coletar as fezes do que coletar o animal, né? Ana Cláudia, eu vou te pedir para voltar um pouquinho na sua fala e explicar o significado de EPI. Eu falei, deixa eu aproveitar para as pessoas que nunca ouviram essa palavra, essa sigla, né, na verdade. Sim. Se você puder explicar um pouquinho. Sim, então os EPIs são os equipamentos de proteção individual, né, que correspondem à máscara, uso de máscara, uso de luvas, o uso do face shield quando necessário, se houver o risco de produção de líquido que extravasa, assim, de algum material, né? Então, máscara, face shield, luvas, o macacão, aquele Tyvek, que é aquele macacão branco que as pessoas às vezes veem nas imagens, nos filmes ou nos vídeos, né? Que a pessoa é um macacão branco que veste a pessoa desde a cabeça até os pés. Então, tudo isso é um material que a gente chama de equipamento de proteção individual, porque ele evita que o pesquisador que está manuseando o animal, que entre em contato direto com a amostra possivelmente, potencialmente contaminada, certo? Então, é para a segurança da pessoa que está coletando. E uma vez que vocês tenham coletado esse material, essas amostras, vai ter algum momento, aproveitando já a viagem na Antártica, aproveitando a estrutura da estação, ou tudo vai ser analisado no Brasil quando voltarem? Como é que é isso? Certo. Então, as amostras são coletadas, elas aproveitam parcialmente a estrutura que tá lá, porque elas estão sendo armazenadas em ultrafreezers, que são freezers que mantêm uma temperatura ultra baixa, né, que a gente chama de um freezer menos 70, menos 80 graus Celsius. Não é um freezer comum, é um freezer que é adequado à manutenção de amostras que vão ser utilizadas na pesquisa de vírus, tá? Então, essas amostras elas estão sendo armazenadas agora, nesse momento, nesse tipo de ultrafreezer, que faz parte da estrutura da estação, onde as pessoas estão trabalhando lá, e do navio também. Então, essas amostras vão ser acumuladas lá, e não vão retornar agora. Os nossos pesquisadores, os nossos colegas, eles vão voltar a partir do dia 20 de dezembro para o Brasil. Então, eles vão ficar um período de 1 mês só na Antártica e já retornam. A gente tem um grupo que retorna dia 20 de dezembro, tem um grupo que retorna dia 15 de janeiro. As amostras, elas vão ficar lá até fim de fevereiro, início de março, armazenadas, usando a estrutura da estação, e depois elas vão ser, então, encaminhadas para nós através do navio da Marinha, né, que vai fazer esse transporte para nós. Então, as amostras não voltam agora com a gente, elas vão retornar só em março. Então, aproveita um pouco da estrutura, assim. E, Ana Cláudia, sobre os resultados, né, o que vocês pretendem fazer com os resultados? De quanto tempo para começar a obter algum resultado? Como é que funciona esse aspecto?
A partir do momento em que as amostras chegarem no Brasil, que vai ser lá por março, vai iniciar imediatamente o processamento delas, no sentido de buscar identificar quais amostras, se há amostras positivas para o vírus influenza e para o SARS-CoV-2, e talvez para algum outro vírus de interesse, né? Se inicia imediatamente o processamento das amostras. Então, ao longo aí do primeiro semestre de 2025, nós vamos começar a ter certamente resultados dessas identificações. O importante é que, além da identificação da presença do vírus, se houver nas amostras, a gente vai também poder acompanhar um pouquinho da evolução dos vírus nessas espécies antárticas, né? Então, como é que eles estão se adaptando e como é que eles estão evoluindo nessas espécies que são, em princípio, novas para esse vírus, né? Para os dois, tanto para o SARS-CoV quanto para o vírus influenza. E é importante também dizer que, além do monitoramento da presença desses vírus nos animais da Antártica, nós temos uma outra etapa do projeto que vai ocorrer ao longo de 2025, ao longo de 2026 e 2027, que é o monitoramento desses mesmos vírus em espécies que são migratórias, como lobos marinhos, pinguins e outras aves, e que vêm parar e chegam aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Então, a ideia é fazer um monitoramento dos vírus na Antártica e dos vírus aqui no nosso litoral, por colaboração com outros pesquisadores, e a gente vai fazer uma comparação da população do vírus e da variabilidade genética desses vírus ao longo desses 3 anos entre as populações que estão nesse momento, né, do final do ano na Antártica, e ao longo do ano, à medida em que elas vêm aparecendo aqui no litoral, nós vamos também fazer esse monitoramento e avaliar correlacionar com a evolução do vírus, né? Quando eu falo evolução, eu quero dizer a adaptação desses vírus nessas espécies e o efeito que os vírus causam nessas espécies, que muitas são ameaçadas, inclusive, né? Ou estão em risco de serem ameaçadas. E então, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, Ana Cláudia, eu gostaria de te ouvir sobre a importância dessa pesquisa para o Brasil, né? Acho que, na verdade, você comentou um pouquinho em cada resposta, mas se puder fazer um apanhado sobre a importância da pesquisa para o Brasil e, enfim, comentando a finalidade, né, para que ela serve, seria super interessante. Então, o objetivo principal é o monitoramento mesmo, né, da vigilância da circulação desses vírus, que são importantes, na verdade, para nós, porque eles, tanto o vírus influenza quanto o SARS-CoV-2, a gente sabe, né, que eles são vírus que causam doença em humanos, então, na verdade, eles têm uma importância em saúde pública. O que motivou, assim, muito a nossa entrada o início do nosso trabalho em amostras da Antártica, foi a questão, lembrando a questão, né, da situação de que o vírus influenza H5N1 de alta patogenicidade, ele é um vírus que até ali o início de 2020, de 2019, 2020, ele era um vírus que ele era restrito, a circulação dele era restrita em aves. E isso, ao longo dos últimos anos, mudou. E isso mudou no sentido de que o vírus ele conseguiu se adaptar a mamíferos. Pela primeira vez na história da virologia, vamos dizer assim, no que diz respeito a vírus influenza. Os vírus H5N1, eles são vírus típicos de aves, né, que causam gripe aviária. Então, ao longo desses últimos anos agora, o que aconteceu? Esse vírus ele mudou e ele se adaptou a mamíferos, causando, então, uma mortalidade muito alta nessas espécies, que foram leões, principalmente leões marinhos e lobos marinhos, causando impacto na população desses animais. Então, falando de saúde animal,
por exemplo. Então, a gente é bastante importante assim, que essa vigilância seja feita para que a gente acompanhe o que está acontecendo e o impacto da circulação desses vírus nessas espécies, e também acompanhe, como eu disse antes, a evolução do vírus, porque eu estou falando de influenza, mas o SARS-CoV-2 também é um vírus que esse é um vírus que infecta seres humanos, mas ele também já foi encontrado em outras espécies. Então, a gente tem aí uma questão de importância em saúde pública. Então, a vigilância desses vírus é importante porque ela tem um impacto na saúde animal e que pode colaborar com a preservação dessas espécies, mas ela também tem, esse monitoramento também tem uma importância com relação à saúde pública, porque esses vírus, tanto o SARS-CoV quanto o vírus influenza, eles daqui a pouco, eles podem, principalmente a influenza, né, ele pode dar um passo a mais, vamos dizer assim, na evolução dele e se adaptar a outras espécies de mamíferos, causando também impacto, né, mortalidade, e inclusive em relação a seres humanos. Então, o monitoramento ele é fundamental para que a gente saiba o que está acontecendo e, eventualmente, a gente tome atitudes, medidas, né, que sejam organizadas, medidas de controle da transmissão desses vírus ou da infecção desses vírus, tanto nas espécies silvestres quanto na espécie humana. Então, essa é a base, na verdade, a vigilância, ela é a base, é um dos pilares, na verdade, da pesquisa que tem importância, que busca, vamos dizer, o controle das infecções virais. Professora Ana Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Eu convido aos nossos ouvintes aqui do Polarcast que, se não viram ainda, acessem as nossas plataformas, YouTube, Spotify, nosso site também, através do www.interantar.com, para os episódios anteriores, aqui da nossa série Bate-Queixo. O Interantar é um programa de educação e comunicação científica sobre as regiões polares, e aí a gente se vê, então, no próximo episódio. Muito obrigada. Polarcast, o grau zero da ciência polar.